Doutor Dimas, a prisão desse jornalista e blogueiro foi uma prisão correta ou perseguição política? Correta. A própria história que mostrou agora a reportagem mostra que ele mentia e criava fatos, chamada fake news, tanto que foi obrigado a retirar. Ele é investigado e postou mensagem a partir do Paraguai. Logo, segundo consta, ele poderia até, no limite, permanecer em fuga no Paraguai. Portanto, legalmente, ele está justamente, legalmente preso nesse momento, para responder, como qualquer cidadão. E qual o peso dessa investigação para o governo Bolsonaro? Bem, as pessoas que estão sendo presas nessa investigação do fake news são pessoas que apoiam o governo Bolsonaro. Tanto que os filhos do presidente Bolsonaro retuitaram uma postagem falsa de quem foi preso hoje. Ou seja, demonstra que não adianta ser amigo do presidente, do filho do presidente, se cometer qualquer ilegalidade, como estamos vendo cometer, esperar o peso da lei na forma da lei, direito ao advogado, como se manifestou, até porque, mais do que nunca no nosso país, a lei tem que estar igual para todo mundo. Uma coisa é a liberdade de imprensa, outra coisa é a liberdade para agredir, para atacar as instituições, para fechar o Congresso, contra o STF, contra as liberdades. Isso não é liberdade de imprensa, isso é liberdade para agressão, e aí a lei não permite. Agora, essas investigações, o senhor acha que estão influenciando na maneira do nosso presidente Jair Bolsonaro, que está falando muito em pacificação? Pode estar influenciando? Não, com certeza. Desde então, ele falou em pacificação. Desde então, vários blogueiros pararam de inventar notícias falsas, pararam de agredir as instituições, defender o fim da liberdade democrática, fechamento do Congresso, pela volta do AI-5. Foi uma mudança muito grande, porque as instituições reagiram. Na medida que reagem, independentemente de que lado ideológico seja, quem comete um erro, um crime desse tipo de jeito, como os blogueiros estavam cometendo, começa a perceber que a lei irá atingi-los. Só notar quantas postagens foram evitadas já. Já mudou muito a situação. E o presidente, evidentemente, também mudou a forma de interagir com os outros poderes, o que é bom para a democracia. Doutor Dimas, o auxílio emergencial permanente teria força para reeleger o presidente Jair Bolsonaro? Bom, é um dado importante, porque nesse momento de pandemia é o que tem segurado grande parte da população brasileira. E nós não podemos esquecer que milhões de brasileiros trabalhavam na informalidade e só tem esse tipo de auxílio para sobreviver. Por outro lado, as populações mais vulneráveis da periferia necessitam desse auxílio. Então, é um dado importante. Se vai reeleger ou não, eu não sei, porque tem um tal Dr. Wassef que conta uma história que nem ele acredita. Vou falar que nem ele está acreditando nessa história, de ser tão bondoso assim e de deixar lá na casa dele o Queiroz durante tanto tempo. E não dividir esse peso com a família E não dividir com ninguém Bolsonaro. essa informação. Na realidade, ele só fez isso porque a imprensa democrática do país desmontou o que ele havia dito que eu não conhecia. Tem prova documental, testemunhal, todas as provas necessárias. Então, ele inventou essa história. Mas é uma novela que não vai acabar por aí. Então, isso também é uma coisa que pode levar a um comprometimento da atuação do presidente. Agora, que é resiliente, sim, é muito. Porque é Queiroz, é Covid, é fome, é tudo. E ele continua com um grau razoável de aceitação e de positividade do seu governo. E o jornal O Globo noticiou agora à noite que Fabrício Queiroz pensa em fazer uma delação premiada. Você acha isso possível mesmo? Acho que sim. E a partir daí, sim, a partir daí ele deve merecer a segurança do Estado. Porque, veja, o Queiroz é detentor de segredos que, sem dúvida alguma, podem levar muito próximo ao Palácio do Planalto. Porque ele trabalhou durante tanto tempo com o senador Bolsonaro, antigo deputado estadual. Ele movimentava, segundo as informações da Justiça, toda aquela rachadinha, caixinha da Assembleia. Ou seja, ele tem conhecimento de coisas factíveis, tem provas, e só ele pode dizer a verdade. Nesse momento, ele está muito acuado, está preso,
e a sua esposa sendo procurada, e sua família sendo dilacerada pelos fatos. Há uma avalanche de denúncias, provas que virão ainda, que deixarão o Queiroz em situação que ele não vai poder negar o que ele fazia. Ele tem duas alternativas: ou ele delata, fala o que ele sabe, ou ele vai pagar uma pena muito grande, junto com a sua família. Então, nesse momento, eu acho que tem que ter toda a segurança do poder federal, das instituições, para preservar a vida do Queiroz. Ele não estava passando perigo de vida, como disse o doutor Wassef, durante um ano na casa na Atibaia. Mas agora ele passa a ter perigo de vida. Para a democracia, para a verdade, para a justiça, para o nosso país, é importante que ele permaneça vivo e conte tudo o que ele sabe. Doutor Dimas, como procurador, a atitude do Aras caracteriza uma interferência indevida? Bem, no mínimo estranha. O que leva um procurador da República enviar uma subprocuradora a Curitiba e pedir acesso a informações sigilosas? Para que fim? Para que finalidade? Por que agora? E sem os procedimentos adequados, segundo informa os 3 procuradores que saíram. Então, no mínimo é estranho. Até porque, no Ministério Público, todo procurador é independente para atuar. Não existe uma hierarquia. Ou seja, o procurador-geral, ele não manda na investigação em Curitiba e não manda no procurador que faz a investigação. Cada um atua como manda sua consciência e o Código de Processo Penal. Acontece que o procurador-geral Aras, ao tentar fazer essa intervenção, ele cria um distúrbio na carreira, ele cria desconfiança e atrapalha as investigações. Ponto. No mínimo, ele atrapalhou as investigações. Porque aos procuradores deixarem o caso, atrasa a investigação, atrasa a perícia. É isso que eu queria saber. Quais podem ser as consequências nas apurações de corrupção? Atrasa a investigação, atrasa a perícia, atrasa requerimentos, atrasa a quebra de sigilo, atrasa eventuais delações premiadas. Ou seja, o Procurador-Geral da República não tem nada que meter o dedo lá em Curitiba ou em outro lugar. Ele pode orientar, se houver exorbitância, procura corregedoria, mas ele não pode interferir na investigação. Isso vai contra o bom procedimento legal processual penal. E juridicamente é cabível essa suposta interferência de Aras? Não, porque ele não pode interferir na investigação de um procurador que é livre, dentro da lei, para atuar da maneira que lhe convém, respeitando, claro, a sua atribuição para aquele caso. O procurador, se ele acha que o procurador não está indo bem, ele tem que representar ao corregedor, tem que instaurar um procedimento, ele não pode interferir na consciência e na ação e na investigação de qualquer procurador da República. Isso demonstra que não é uma coisa boa. E a pergunta que se faz, por que agora? Por que agora que a Lava Jato continua ainda, que passou por vários partidos, por vários governos, por que agora, nesse momento, com tanta coisa acontecendo, o procurador quer compartilhar a informação sigilosa? Está errado e com certeza vai recuar, como acontece muito com ele. Agora, essa reabertura que começa no dia 6 de julho, doutor Dimas, que inclui bares, hotéis, restaurantes e salões de beleza, ela criou uma certa polêmica, porque por que priorizar bares e não escolas? Faz sentido? Bom, primeiro, eu já não sei mais o que pode ou não pode abrir. Porque de manhã pode abrir bar, à tarde cabeleireiro, à noite não pode mais, tem que fechar. Se você perguntar a qualquer pessoa, eu sou uma pessoa que procura me acompanhar a lei, escutar a doutora falar, prefeito, governador, eu tenho dúvida do que pode abrir e o que não pode. Primeira coisa, pessoal, o que realmente pode e não pode? Por que pode? Então, primeiro, não podia. Agora pode. Então, se nós estamos seguindo a ciência, o que diz o comitê, é preciso que o comitê seja claro para todos nós, cidadãos. Não pode abrir tal setor. Porque você falou bem, se nós estamos com dificuldade de aglomeração, como é que pode bar e não pode outro tipo de estabelecimento? Sim, que qual vai justificativa? Muitas pessoas. Então, tem que ser claro em relação a isso. E também, se me permite, para terminar, deixar claro o que pode abrir e o que não pode. Porque mesmo lendo tudo, acompanhando o Jornal da Cultura, eu tenho dificuldade para saber o que eu posso abrir amanhã e o que eu não posso. Essa é a grande questão. Existe algo que o poder público possa fazer para impedir que o trânsito volte a ser como era antes e que a poluição também não volte a ser como era antes? Se há coisa que nós sabemos nesse momento é que nós não sabemos. Porque
eu presto atenção, procuro me informar. Veja, nós não temos raio, mas será que o número de embalagens, o lixo acumulado não vai aumentar? Porque muita gente está comprando comida, está descartando com dificuldade. E, por outro lado, trânsito, poluição, tudo isso nós não sabemos ainda. Porque, primeiro, nós não sabemos quando é que essa pandemia vai passar. Nós temos impressões. Nós vamos ter que rediscutir um protocolo de trânsito, poluição, reciclagem, tá certo? Podemos saneamento. Dizer, saneamento. Não, saneamento total. Doutor Dimas, o saneamento é um problema antigo. Por que o tema nunca foi prioridade nas pautas do poder público? Não dá voto? A pandemia escancarou a desigualdade econômica do nosso país. Todo mundo sabia, mas a pandemia agudizou e publicizou as desigualdades econômicas. É possível 50% da população não ter esgoto, não ter acesso à rede de esgoto? 36%, 36 milhões de brasileiros não terão água tratada? Ou seja, é preciso que haja um investimento nesse setor, porque isso vai impactar a saúde pública. Então, o marco regulatório é fundamental nesse sentido para atrair iniciativa privada. Isso precisa ter aqui a ANA, que é a Agência Nacional das Águas, regular exatamente isso, ter licitação, ou seja, não é conceder para qualquer um, é fazer uma licitação, e aí pode entrar o público e o privado, ter PPPs, ter consórcios municipais, ou seja, você ter condições de atrair investimento público, porque você viu quanto custa o investimento. O Brasil não teria condições de investir. Então, é preciso atrair investimento privado. E, nesse sentido, acho que foi bem o Congresso Nacional aprovar. Vai ser um indutor, inclusive, da nossa economia com investimento. E, além de tudo, uma medida de saneamento básico, medida de apoio à saúde pública. Agora, Dimas, mesmo com recorde de números nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump disse que a economia não pode parar, que ele não vai parar a economia. O que deveria ser prioridade nesse momento nos Estados Unidos? A saúde, sempre a saúde, porque a saúde vai impactar a economia. Nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Primeiro a saúde, a vida, depois a economia.